Torcemos pro Vitória. Precisamos, nesse momento, nos abraçar. Suportar aqueles que não gostamos em prol do objetivo maior, que é o Vitória na Série A. O Vitória ser rebaixado, ele não interessa a absolutamente ninguém que torce pro Vitória de fato. Que é Vitória de fato. Porque no meu coração, na minha mente, é incompatível. E falei sobre isso aqui no YouTube ontem, no pós-jogo. É incompatível o cara torcer pelo Vitória e querer que seja rebaixado. Eu não consigo. Sabe quando você tenta imaginar alguma coisa e não dá. É incompatível. Não tem como na minha cabeça. Aí você tá do outro lado, né? Não, tem, eu conheço fulano ciclano. Eu nunca vi. Ou melhor, nunca vi não. Ultimamente, né? Já vi. Lá atrás. Já vi. Algo assim meio que parecido, mas não era que tava torcendo pra ser rebaixado ou pra perder. Mas foi meio que assim... rapaz, agora que tá ganhando aí, vai ficar se achando até umas horas. Mas o que eu tô falando é, tomara que perca, tomara que caia, porque é melhor. Melhor pra quê? Pra quem? Interessa o quê? Que torce pro Vitória, no caso. Não tô falando dos coadjuvantes de Bob Esponja, não. Que é lá o pessoal que, né? Os coadjuvantes de Bob Esponja. Não tô falando deles. Não tô falando da CBF. Não tô falando de pessoas que são realmente do contra. Tô falando de pessoas que se dizem Vitória e torcem pra ser rebaixado. Não tem como imaginar isso. Isso é incompatível. Não tem como. E não há, pra mim, justificativa. Zero. Só que esse é o momento de torcedores do Vitória, de fato, esquecerem CPFs, pessoas, circunstâncias e tudo que puder para ir no domingo, no sábado pela manhã no treino aberto e no domingo de coração aberto e de braços abertos principalmente. O Vitória no futebol em 2025 foi muito maltratado. Muitas decepções, inúmeras vergonhas, sucessões de erros, já até confessados, inclusive, pelo presidente Fábio Mota em entrevistas. Ele mesmo falou que errou bastante nesse ano de 25. Assumiu. Ponto positivo aí nesse sentido. Mas, se o Vitória perdeu para o Náutico, confiança, não conseguiu a classificação porque fez, entre aspas, né? O Vitória com um a mais o jogo todo contra a Universidade. Tomou um gol para ele próprio, o time nem chutou. E aí não passou da Sul-Americana por incompetência própria. Por mero demérito próprio. Só que tudo isso que ocorreu não chega nem aos pés. Mas assim, nem a 2 metros do espaço do pé, o chão lá e o subsolo de um rebaixamento. Tudo isso que ocorreu, tudo isso que aconteceu é menor o impacto, muito menor, absurdamente menor do que o de um rebaixamento. Então, domingo é o jogo mais importante de 2025 do Sport Clube Vitória. Não é de jogador tal, do técnico tal e do presidente tal e do diretor tal. Todos aqui sabem que eu não gosto do profissional Gustavo Vieira, o diretor. Não gosto. Todos aqui sabem, quem acompanha sabe, que a montagem de Carpini e Maneca foi terrível e muito criticada até hoje, dezembro. É um fruto que nós estamos colhendo de algo que foi plantado desde lá de trás. Mas nada será pior do que um rebaixamento para o Vitória. Ou seja, ou nós, que somos Vitória, nos unimos, concentramos nossas forças no que é bom, concentramos nossas forças no apoio, na vibração, no cântico, concentramos nossas forças em pensar positivo também, parar de pensamento negativo, de declarar coisa ruim. Ou nós que somos Vitória, que estamos fragilizados, e é natural. Você fala assim, Dinâmico, eu não tô suportando, eu não acredito. Eu, infelizmente, não estou otimista. Você sabe o que você faz? Não chegue nem perto do Barradão. Se você mora perto do Barradão e tá pensando isso, vá pro interior e fique longe do Barradão. Domingo no Barradão tem que ir todo mundo pintado, meu irmão, pra ir pra guerra mesmo. E não é falácia, não. Não é pra entrar bêbado
como muitos infelizmente entram lá e não assistem nenhum jogo e às vezes não conseguem nem apoiar, sabe nem o que tá acontecendo. Pelo amor de Deus, domingo, meu irmão, é todo mundo guerreiro lá, ó. Se você não consegue beber pra ficar direito pra apoiar, dê um jeito de você se segurar nessa zorra, porque até você, bebum, torcedor do Vitória, precisa de você. Entendeu, velho? Todo mundo, um por um, velho. Criança, adolescente, adulto, os idosos, todo mundo, velho. Olha a dona Iracema aí. Nós vimos de Davi a dona Iracema, um apoio. Então, a pegada é essa. Ah, não, porque eu fico lá só assistindo, não gosto de assistir. Não faça isso. Vá para assistir, para apoiar. Nosso elenco é limitadíssimo. E sem a motivação, sem um bufo-bufo, sem um vamos, sem um vai, empurra com a barriga. Infelizmente, irmão, não vai. Infelizmente, irmão. E nós precisamos ir. Nós precisamos ir. O rebaixamento, gente, Deus nos livre e nos guarde. Ele poderia nos trazer consequências. Vamos sempre mudar as palavras, né, os pensamentos. Ele poderia nos trazer consequências que nós não temos nenhuma noção em todos os âmbitos do Sport Clube Vitória. As consequências do rebaixamento não são somente financeiras. Financeiro, é claro que é muita coisa, né? Diria que é a base ali do iceberg, né? E a base até a metade. A questão financeira no futebol tão inflacionado como o nosso futebol é lá embaixo mesmo, lá a base do iceberg até a metade. Mas vá para todo o contexto. Vamos para todo o contexto? Vamos aqui, todo o contexto da coisa. Aí você olha para a engrenagem dos jogadores, qualidade dos atletas, crescimento esportivo no sentido de tentar jogadores melhores ano após ano, ficando na Série A e consolidando-se na competição. Aí você olha para o âmbito da divisão de base, que pesa também. Aí você já olha para o âmbito patrimonial, que quer queira, quer não, pesa também. Futebol sempre será o carro-chefe, futebol profissional sempre será o carro-chefe. Aí você olha para os funcionários, que uma grande porcentagem vai ter que ser demitida do Vitória. E aí você começa a olhar para a torcida, que se isso viesse a acontecer, parte do torcedor abandonaria, porque são modinha, né? Uns porque só quer saber do glamour, da farra, do estacionamento, aquela coisa. Ah, eu sou Vitória. Por quê? Porque é bom, é colossal. Não, eu sou Vitória nessa zorra, eu amo meu time, fala e chora. Aí sim, domingo domingo é assim, irmão. Domingo é assim, irmão. De falar se é Vitória porque eu amo Vitória. Pronto, é desse jeito. Você não é assim não, passe a ser. Passe a ser. A pegada é essa, o espírito é esse e não pode ser diferente. Sabe por quê? 3 anos atrás, e nós temos que lembrar isso, 3 anos atrás, nós estávamos no subsolo do fundo do poço. 3 anos atrás, nós estávamos no subsolo do fundo do poço, perdendo para o Floresta por 1-0 em casa. Perigando na zona de rebaixamento da Série C, podendo ir para D. Vivendo a pior fase da história do Sport Clube Vitória. Só que o maior responsável por essa mudança é o torcedor. Isso aí ninguém discute. Porém, o torcedor sozinho ele não conseguiria. Todos os pilares do Sport Clube Vitória se uniram em prol da reconstrução. Torcedores, dirigentes, jogadores, comissão, imprensa. Passou naquele ano a fortificar a imprensa só do Vitória, aquele nicho ali só do Vitória, e isso também fortaleceu. Tem um papel importante, na verdade, nessa engrenagem, e só tem 3 anos. No ano seguinte, o Vitória foi campeão da Série B, depois o Vitória ficou vivendo maus bocados e conseguiu ficar, e estamos na atualidade, no presente momento,
vivendo novamente sofrimentos para ficar na Série A, etc e tal. Eu sei que você cansou, eu também cansei. Eu sei que você se chateou, eu também me chateei. Eu sei que você esculhambou todo mundo, eu também esculhambei todo mundo. Sei que você cornetou, eu também cornetei. Eu sei que você desligou a TV, eu não posso desligar, eu tenho que continuar lá, do início ao fim. Antes, durante e depois. Graças a Deus. Porque desde os meus 6 anos eu sempre quis isso. E Deus me deu 100 vezes mais do que eu pedi, na verdade. E estar nesse momento tão difícil, conversando com você novamente, frente a frente, para mim é um privilégio. E eu não poderia, tamanha responsabilidade que hoje tenho, ter um discurso diferente desse. Esqueçam política. Esqueçam política. Fica um bocado de babaca falando um bocado de merda. Que você é Marconi, que você é Fábio Mota. Parem de ser idiotas e imbecis. Eu não sou nenhum e nem outro. Eu sou o Vitória. Eu quero o bem do Vitória. Eu quero o bem do Vitória, do Esporte Clube Vitória. Eu não tô nem aí pra zorra de ninguém, irmão. Não tô macumunado, não tô abraçado, não tô conversando, não tô nada com ninguém, meu irmão. Eu quero que todo mundo faça o bem do Vitória. Eu quero que todo mundo queira o bem do Vitória. O que eu quero é isso. Pra mim o mais importante é isso. Em todos os âmbitos da minha vida, o mais importante é o Vitória bem. O mais importante é o Vitória na Série A. O mais importante é o Vitória forte. O mais importante é o Vitória bem cuidado. O mais importante são as pessoas que lá dentro do Vitória estão tratarem o futebol como super prioridade, o futebol profissional, e entregarem ao torcedor do Vitória um elenco forte que nos deu orgulho de ir ao estádio para ver futebol. E não para apoiar incondicionalmente, como a gente vai fazer domingo, sem sombra de dúvidas, da melhor forma possível. Só que para esse momento chegar que eu acabei de citar, é mais fácil. Mais fácil não é, né? Porque para nós é muito difícil. Mas ele está mais perto de acontecer, estando na Série A, do que, Deus livre e guarde, a outra alternativa. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos nos abraçar. Nós precisamos ser um só. E mais uma vez, todos os pilares estarem unidos, juntos, pelo bem maior, que é o Esporte Clube Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Você tem suas diferenças com fulano, com ciclano e com beltrano, você vai precisar esquecer. É verdade, você vai precisar esquecer. Pelo menos até às 18 horas do domingo. Até o fim do jogo. Após o jogo, muda a conversa. O papo é outro. Muda tudo. Cumpriu o objetivo? Conseguimos? Amém, vamos conseguir. Aí muda o papo. Aí mudam as cobranças. Aí muda tudo. Obviamente. Mas até lá, amigos, o foco é um só. A união. A união, a unidade. Sabe o que é unidade? É ser um só. É todo mundo só ter um foco, um só pensamento ali, ó. É um só pensamento ali. Uma só coisa, um só pensamento. Caso você fez seu check-in, comprou seu ingresso e ainda não converteu seu pensamento para isso, faça hoje. Vá sábado pro Barradão. Vá lá. Pô, irmão, perrengue da zorra pra ir. Vá lá, irmão, vá lá. Sabe por quê? Você vai ser contaminado por pessoas que você vai ficar constrangido do seu pessimismo. Porque você vai ver gente, criança, toda idade, de toda forma, apoiando, gritando. Uns caras que, infelizmente, nos dão orgulho um jogo e no outro nos dão vergonha. No jogo contra o Mirassol, porra, irmão, fiquei com orgulho retado, velho. Eu quase choro de orgulho, velho. Da concentração dos caras, do tesão dos caras de jogar futebol, velho, de se concentrar. Tecnicamente, a gente sabe da situação nossa, né? Mas eu não tô falando de, tipo assim, de querer. Eu sei que tem a questão do famoso bicho, né? Do incentivo e tal, mas... Ah, é só pelo bicho? Por mim, velho. Tá me enganando, me engane mesmo, mas segue lá e jogue bola, dê carrinho com a cabeça. Irmão, ali, velho, você... Sabe, velho, você tá ficando... Aí chega no outro jogo, você toma aquele banho gelado. E eu tenho certeza que eles também tomaram esse banho gelado, velho. Esse banho de água fria, pô, eles também, pô. Ninguém faz aquilo de sacanagem não, gente. Ninguém joga mal de sacanagem não, pô. Ninguém relaxa porque quer relaxar, sabe?
Um time entrou numa voltagem e o outro entrou em outra. Um tava em Júpiter viajando e o outro tava afim de onda, dando porrada mesmo, nem aí. Foi o Bragantino. E a gente viajando lá. Tomou 2-0, quase 3. Ninguém. Se joga aí, Thiago Couto. Se joga aí, zorra! Fica na zorra do chão, que o futebol brasileiro é isso aí, essa picuinha chata, horrorosa, que eu detesto, né? Mas tem que fazer. Joga no chão aí, faz de morto aí, Calango. Pronto. Não. Nem isso. Quase tomou o terceiro com 10 minutos. Então, meu irmão. Domingo. Todos nós estamos juntos. Já dei meu desabafo ontem, falei o que eu queria falar e vou falar o que eu quero falar para sempre. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a minha independência ela foi conquistada com muito suor, com muitas lágrimas e com a mão assim e joelho no chão, irmão. Entendeu? Na base de muita fé, coragem e ouvindo muita coisa, muita calúnia. Tomando muita porrada. Que a gente fica sabendo de tudo, né? Ou de quase tudo, né? Eu tenho um sangue doce da zorra para as pessoas me contarem as coisas que falam de mim. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Mas assim, essa independência de poder falar o que eu quiser, ela foi conquistada na base de muito suor. Muitas lágrimas, muitas mesmo. Muitas lágrimas. E muita fé. Acima de tudo, muita fé. E ela não vai ser vendida a preço algum. Não tem preço que pague a minha independência, irmão. Então, se eu quiser desabafar, eu vou desabafar. Não tô nem aí pra ninguém. Se eu quiser não desabafar, eu não vou desabafar. Porque eu não tô nem aí pra ninguém, irmão. Eu vou fazer o que eu quiser e que eu achar que é melhor para o Vitória. Ou que eu me sentir à vontade de fazer. Tem dias que eu tô tão ferrado, velho, que eu não quero nem falar, irmão. Que eu dou uma sumida de um dia ou dois e respiro. Tem dias que eu preciso falar. E eu vou falar. Agora, nunca, jamais e em momento algum, desde que eu comecei lá em 2012, passei a cobrir o Vitória em 2013 e até hoje estou aí, pela graça de Deus, em momento algum vou falar algo ou fazer algo que venha prejudicar a instituição. Eu fiz esse comparativo, eu falei assim, olha, o torcedor do Vitória, por que é que eu acho que é incompatível, né? O cara que torce pro Vitória, torcer que vai cair. Porque assim, ó, gente, você tá numa árvore a 15 metros do chão, você tá num galho, tem um cara do seu lado, você não gosta dele, você tá nesse galho, o cara tá no mesmo galho que você. Você pega a serra e corta o galho. Vou matar ele. Só que você corta o galho no lado, onde você vai cair também. Aí cai os dois. Mesma coisa. Ou seja, você é burro. Você é idiota. Você é imbecil. Então é por isso que eu acho que não, é incompatível. Não dá, não. Não entra na minha cabeça uma coisa dessa. Eu já falei isso umas 4, 5 vezes aí diferentes, em dias diferentes. E repito, não, é incompatível. Não dá, não entra. Ah, mas por que isso, aquilo, outro? Irmão, eu nunca recebi na minha mão pra dizer assim, ó, esse aqui é burro, esse aqui é idiota, esse aqui é imbecil. Porque é, irmão, não tem outro adjetivo. Não tem. É esse aí. E você, que é corajoso, que é Vitória pra caramba mesmo, que é aquele cara que quando pergunta, pô, velho, você tá aqui por quê? Porque eu amo Vitória, velho. Você procura outra coisa, olha pra um lado, olha pro outro, é por quê mesmo, velho? Nem eu sei, velho. Mas sabe por quê, velho? Tá no subconsciente, tá aqui, ó, velho, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, aqui dentro, ó, velho. Que você não consegue enxergar, velho. Só sabe, você só sente, irmão. É o amor que você só sente, brother. Você entendeu o que eu quero dizer? Então, meus amigos, concluindo aqui minha fala inicial, né? Sem esquecer, obviamente, de que nós precisamos muito de vocês. Você precisa de mim, eu preciso de você. Quem tá do seu lado precisa de você, você precisa dele. É abraçar mesmo, véio, sabe? Abraçar mesmo, um ao outro, assim, unido, ó, velho, ó. Não é cada um no seu canto, não, é todo mundo unido, velho, é um só, velho. É um só, todo mundo um só. Eu me lembro uma vez eu tava fazendo um passeio, velho, e aí até uma alusão assim que veio na cabeça agora aqui. Eu tava fazendo um passeio entre os tubarões, velho.
É isso mesmo, lá em Fernando de Noronha. Foi meu casamento, 2017, 18, umas horas dessas. Eu me casei com 2018, minha esposa me matar. 2018, dezembro de 18, a gente se casou e foi curtir a lua de mel. Fernando de Noronha, o cara, vamos lá que a gente vai com os tubarões lá. Eu falei, bora, desgrama. Ih, sei lá, velho, pensando que era a resenha dele. Aí botou a parada e aí ele falou, ó, quando vocês avistarem o tubarão, um dá o braço ao outro e fica como que um só, pra que ele ache que quem tá à frente, por mais que o tubarão lá não ataca, né? Só se você bater nele, etc e tal, tem uma fauna muito extensa lá. Ele falou assim, ó, que a pessoa vai se estender, eram mais de 10 pessoas, e aí ele vai pensar que é um bicho maior, vai passar de boa, não vai fazer nada, beleza? Beleza, só que eu, pô, tava, sabe, velho, pô, velho, que tubarão, que zorra de tubarão nenhum, vai ver tubarão nenhum, você acha que você não vai ver nada, né? Meu amigo, quem vem de lá, meu irmão, a desgrama, meu irmão. Vem a desgrama assim, ó, velho. Eu falei, desgrama. E aí tava todo mundo assim, sabe? Todo mundo tava assim, dado a mão. Quando vem a desgrama lá, ficou todo mundo juntinho, irmão. E aí vai todo mundo lá, batendo no pé de pato e indo, né? Em direção a ele. Ou seja, quanto mais unidos nós estivermos, meu amigo, mais o inimigo vai nos olhar como o maior. Viajou na ideia, velho? Eu gosto de viajar na ideia pra caramba. Eu não fumo maconha, não. Eu nunca fumo. Deus é mais. Foi lá no passado, fui experimentar. Eu era meio torto. Mas graças a Deus, não existe mais isso. Foi uma vez só. Misericórdia. Não posso mentir, não. Mas aí, meu irmão, eu viajo pra caramba e pã. Todo mundo junto aqui, ó, pai. Quando o inimigo vier, vai ver gente maior e já foi, pai. E já foi, bora junto mesmo, velho. Vamos junto, velho. Bora, velho. Bora, pelo amor de Deus, velho. Gente, eu tô desesperado para ver nossa união, velho. Hoje eu não quero aqui cravar que a gente... Não, eu cravo, nós vamos isso. Eu cravo, nós vamos aquilo. Vitória isso, vitória aquilo. Não, hoje a nossa urgência é a gente botar na cabeça de quem tá do nosso lado, de quem tá em nossos grupos, com pessimismo. Ó, remova quem é pessimista, manda embora, pô. Vai embora, não quero você aqui não. Entra no grupo lá dos coadjuvantes de Bob Esponja. Vai entrar lá no grupo dos coadjuvantes de Bob Esponja, pô. Sai daqui. É assim mesmo, trata assim mesmo, pô. Pessimista, palavra boca podre, trata mal, velho. Sério mesmo, não precisa agredir. Não, é só sair. Sai daqui, vá. Pronto, manda embora, pô. Esse coadjuvante aí de Bob Esponja, manda embora, pô. Manda embora. Manda vazar, porque é guerra. E quem é frouxo na guerra não vence não, irmão. Vaza. É pra ir a fim de onda mesmo, velho. Muita onda mesmo. Acabou o jogo, a gente pã. E aí começa outra história. Mas até lá, velho, é união, é todo mundo junto, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nós vamos conseguir juntos. Juntos a gente sai do fundo do poço, aliás, do subsolo do fundo do poço, juntos. Eu nunca vou esquecer do ano de 2022 na minha vida inteira. Nunca. Um por um que estava lá, na pior fase da história do Vitória, eu não vou esquecer. Não vou nunca. Vai estar para sempre no meu coração e fim. Vai, porque eu sei o que o Vitória poderia se tornar. Cadê o Figueirense, que por um gol não subiu para a Série B? Tá onde, irmão? Até hoje. Pendengano. Poderia ser a gente. Que ninguém ia ficar como foi a reta final da fase classificatória. 2, 3 anos nessa visão aí. Não ia. Ia se sair. Que ninguém gosta de sofrer. Ninguém é masoquista, irmão. Assim, pode até ter, mas minoria. Não é, velho. Quem gosta de sofrer? Eu gosto de sofrer. Não tem, pô. A gente, por amar muito o Vitória, não é que aceita, mas assim, sofre, mas torce sempre pelo melhor. Você me entendeu? Então assim, o Vitória era diagnosticado como possível Ipiranga Galícia, com todo respeito aos dois times. Aliás, o Galícia e o Ipiranga estão se reestruturando. O Galícia subiu campeão da Série B do Baiano, né? No sentido de dizer assim que estava em estado pré-falimentar naquela oportunidade. Diziam que isso foi um dirigente que falou, um ex-dirigente que falou, com serviços prestados e muito bem prestados ao Vitória, que falou sobre isso. Ou seja, ele entende do caso. Um jogador disse que o Vitória poderia se tornar um Paraná Clube da vida. Um jogador com serviços prestados ao Vitória. E um outro ex-presidente que a gente pode não gostar dele, mas tem muitos serviços prestados ao Vitória também, disse que o Vitória poderia ser vendido por um preço bem pequeno lá, mas precisava ser vendido urgente. Então, pessoas que estavam inseridas no contexto, que entendem do caso, que viveram
Os bastidores do clube, que conhecem dos bastidores do futebol, diziam desse estado do Vitória. Não era quem estava de fora, não era eu falando sobre isso, que ouço falar, era quem vivia a zorra lá. Ou seja, eles sabiam que o Vitória vivia realmente a pior fase da sua história. E a gente saiu dessa, como juntos, como unidos, como lutando e vencendo. E não vai ser diferente domingo. E juntos vamos cobrar um time melhor para 26. Mas antes, aí é um outro passo. Aí é um outro passo. Vamos focar no primeiro passo aqui no domingo. Vamos focar no passo aqui no domingo. Esqueça suas diferenças, irmão. Qualquer pessoa que seja. Qualquer jogador, qualquer diretor, qualquer presidente, qualquer coisa. Qualquer pessoa. Você olha pra ele e você vê o escudo do Vitória. Pronto. Você olha pra... Você não gosta de Lucas Braga, né? Mas veja o escudo do Vitória. Olha, foque no peito dele. Que tem isso aqui, ó. Foque no peito dele. Você não gosta de Fábio Mota. Você não gosta de Jair Ventura. Que não sei se alguém não gosta de Jair Ventura, né? Mas você não gosta de Gustavo. Do profissional, tô falando dos profissionais, tô falando da pessoa, os profissionais. Você não gosta dele? Mas olhe pro escudo, foque no escudo, até 18 horas de domingo. Foque no escudo. E assim eu concluo esse princípio aqui de live com você que torce pro Vitória. Nessa visão aí, beleza? É nessa visão aí.